ficar de pé e receber condignamente o Bispo Tito Oscar. Aleluia! A Ele! Oh, Senhor! Aquele que merece todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. Aleluia! Ao Espírito de Deus que está entre nós. Muito obrigado, Pastor Walter, amados. Eu estou transpirando, não é de calor, não, é de medo mesmo. Você pode ocupar o seu lugar. Nós temos um tempo muito curto, queremos dedicá-lo à celebração da ceia da Eucaristia, mas que Deus coloque no seu coração palavras que certamente eu não consigo dizer nesta hora, mas que a graça esteja sobre todos nós. Eu me sinto pisando nas nuvens numa manhã como esta, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação de todos os amados. Mas estamos aqui com uma missão. Aliás, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão muito importante. Esta igreja tem uma missão tremenda. E nós precisamos estar preparados. Eu não sei quem alterou Gênesis 3 e 15 para Apocalipse 20 e verso 2. Eu não sei quem fez esta mudança, porque o nosso primeiro adversário, diz a palavra de Deus, era uma serpente. Pisar na cabeça de uma serpente não é tão difícil, basta um pouco de coragem. Mas alguém alimentou esta serpente que ela se transformou em um dragão. Em Gênesis era serpente, em Apocalipse é dragão. E dragão a gente não pisa na cabeça, precisa de outras armas. Eu só espero que não tenha sido a igreja a dar alimento a esta serpente. Então hoje a nossa missão, a nossa função é muito maior. É a de dobrar não o dragão da inflação, que já é grande, mas um outro dragão que a Bíblia diz, aquele que era serpente no princípio. Esta é missão minha, é missão sua, é missão nossa. E para isso nós estamos aqui nesta manhã. Eu confesso aos irmãos que lutei e relutei bastante buscando inspiração para esta hora. Eu disse, Deus, o que eu vou pregar em Botafogo? Eu pedi ao pastor Walter que me mandasse o esboço da mensagem, ele não mandou. Dei o número do fax, manda para o fax que eu estudo, mas ele não fez. Eu disse, bem, mesmo não trazendo aos irmãos hoje uma mensagem que certamente esta igreja não precisa, que sirva como uma mensagem preventiva. Você entende isso? Para que nós não alimentemos mais essa serpente tremenda que está destruindo o povo de Deus. Então vamos começar a nossa reflexão nesta manhã em João capítulo 5. João capítulo 5 fica logo após a João capítulo 4. Se você... Não, é só para facilitar a localização. João capítulo 5. Você deve conhecer estes textos que nós vamos trabalhar com eles durante algum tempo. Eu não vou fazer a leitura, mas João fala sobre, em capítulo 5, sobre um dos milagres que o Senhor Jesus realizou. E em versículo 2, você agora pode acompanhar com os olhos, diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque,
chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu quero começar nesta manhã a falar sobre este tanque de Betesda. Quantos já ouviram mensagens a respeito deste capítulo 5, a cura deste homem? Poucas pessoas? Lá em cima tem mais. Desculpe se eu não olho tanto lá para cima, viu? Porque eu tenho o hábito de pregar numa igreja só num plano, então fica difícil, mas todos estão me ouvindo? Amém. Espero que a palavra chegue lá em cima também. Vamos começar examinando a localização deste tanque de Betesda, local onde um homem que sofria há 38 anos jazia esperando ali um milagre. Tanque de Betesda. Este tanque, diz o texto, ficava junto à porta das ovelhas. Isto começa já a provocar, pelo menos no meu coração, um sentimento novo. Ficava junto à porta das ovelhas, e esta porta é uma porta muito importante. Aqueles que conhecem, que gostam de estudar a palavra de Deus, já devem ter percebido que há um livro na Bíblia que fala sobre a reestruturação, a reconstrução das portas de Jerusalém. Esta porta das ovelhas foi a primeira porta que Neemias colocou de pé quando Jerusalém estava totalmente destruída. Ele chorou diante do rei. Ele queria receber uma notícia que a sua cidade estava em ruínas, e ele tomou uma decisão de voltar e colocá-la de pé. E a primeira porta que ele começou a trabalhar foi a porta das ovelhas. Esta porta representa para nós o quê? Esta porta representa a entrada para uma nova vida. Você pode dizer comigo? A porta das ovelhas representa a entrada para uma nova vida em Jesus. Não é apenas uma nova vida igreja, é uma nova vida em Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a porta, e quem entra por esta porta tem a vida eterna. Você quer experimentar nesta manhã uma nova vida em Cristo Jesus? Você precisa de uma nova vida em Cristo Jesus? Então fique com o seu coração aberto. Quantos já passaram por esta porta? Levante as suas mãos. Graças a Deus. Amém. Mas ouça, esta porta, quando ela se abria, ela levava a ovelha para 2 caminhos. Quando uma ovelha passava por esta porta, ela só tinha 2 opções, dependendo do proprietário. Ou ela era levada ao matador, ou era levada para ser tosquiada. Não havia um terceiro caminho. Ou era para morrer, ou era para ser tosquiada. Quando nós entramos por esta porta através de Jesus, a Bíblia diz que nós só temos 2 caminhos também. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, diz que nós temos que nos considerar o quê? Mortos para tudo, para o pecado, e vivos para Deus. Então, quando você entra por esta porta, você está entrando para morrer para as coisas do mundo. Quando você entra para esta porta, você também tem que entrar por esse caminho de tosquia. Quer dizer, você tem que ser tosquiado. O que é ser tosquiado? Quando uma ovelha é tosquiada, ela está oferecendo o quê? A sua lã. Nós temos que nos oferecer também a Deus, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Quando você passa por esta porta, você assume este compromisso de morrer para todas as coisas e também ser uma pessoa totalmente despojada, entregue, vazia de si mesma, uma pessoa pronta e disposta a fazer a vontade de Deus. Você está disposto a fazer isso? Será que você já passou por esta porta mesmo? Você que levantou a sua mão, será que você já morreu? Será que você é uma nova pessoa?
Será que o seu cheiro é aquele cheiro de crente? Você sabe que o cristão tem um cheiro? Hein? Não é este cheiro. Eu estava outro dia passando, foi essa semana, eu estou apavorado com o calor do Rio, viu? Eu sou paulistano agora de corpo, alma e espírito. É impressionante. Eu estava pensando, passando de carro com o bispo Jorcelino, eu estava dizendo, puxa, mas andar neste calor deve ter um cheiro muito estranho. As pessoas andam, não vou nem dizer o nome, mas Daniel está aí, onde é que está? Ah, está lá. Mas nós temos um cheiro, só que não é cheiro, a Bíblia diz que é perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo. Mas irmãos, esta porta de salvação na vida de muitas pessoas, ela está em ruínas. É uma porta que está em, como diz lá em Neemias, né? Toda queimada, toda destroçada, toda derrubada, uma porta que não está de pé. E eu fico pensando, e muitas vezes eu tenho até chorado a Deus com respeito à minha própria vida. Eu digo, Senhor, quantas vezes nós nos esquecemos da nossa salvação? Quantas vezes nós deixamos de examinar aquele momento, de pensar naquele momento em que nós tomamos a decisão de dizer, Cristo, a minha vida está em tuas mãos. Isto parece um fenômeno de crise que aconteceu e a gente não precisa de dar valor a ele no dia de hoje. E há pessoas na igreja, que estão na igreja, que são dizimistas da igreja, que são fiéis à igreja, que ainda não aceitaram a Jesus. Você sabia disso? Por quê? Entraram a convite. E a culpa é nossa de liderança. Entraram, gostaram, criaram amizades, cantam sobre salvação, falam, mas nunca confessaram com a sua boca, porque ninguém chegou e disse, olha, você precisa de confessar Jesus, você tem que passar por esta porta, você tem que ser tosquiado ou tosquiada. Então a salvação perde muitas vezes o seu sentido. E nós olhamos e vemos vidas com a porta das ovelhas no chão. É preciso que haja uma restauração nas nossas vidas. É preciso que nós passemos a valorizar a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Por quê? Porque depende desta valorização, o crescimento, a edificação, a força, o poder, a unção da igreja para enfrentar estas forças que militam contra ela. Vocês estão entendendo? Vire-se a pessoa para o seu, ao lado e diz assim, isso é uma coisa muito séria. Pastor Nelson lá na igreja importunava a gente com essa... Qualquer coisa que ele dizia é muito séria, já virou piada, por isso que eu estou dizendo isso para você. Mas ouça, esta porta das ovelhas, ela é importante para nós conseguirmos vencer o dragão. Diz, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Este tanque também é conhecido como Casa de Misericórdia. Aquele tanque de Betesda, o texto original significa Casa de Misericórdia. E diz o texto que possuía 5 grandes alpendres, quer dizer, era um tanque enorme, circundado por espaços enormes, onde, diz a palavra, você pode ler, jazia uma multidão de pessoas carentes, de pessoas necessitadas, de pessoas enfermas, de coxos, de aleijados. Mas este lugar era um lugar sem vida, era um lugar sem salvação. Estava bem junto à porta das ovelhas, mas a porta estava no chão. As pessoas que ali chegavam eram pessoas carentes de tudo. E nós temos que colocar no nosso coração, nós, liderança, pastores, que muitas vezes lutamos para ter números na igreja. Nós temos que pensar que não basta apenas ter número. Naqueles alpendres, 5 alpendres, uma multidão de pessoas estavam ali.
Mas quando você lê o texto, você vai verificar pessoas aleijadas, machucadas, feridas, doentes, uma situação dramática. Então não basta apenas número, é preciso que algo mais aconteça nessa casa de misericórdia. E vou dizer algo aqui aos amados irmãos e também às irmãs, que talvez choque você. Eu tenho pedido a Deus que a igreja não seja casa de misericórdia. A igreja, aliás, não pode ser casa de misericórdia. Esta não é a vontade de Deus. Você sabe o que acontecia em Betesda? Neste tanque? As águas de Betesda eram águas estagnadas. Era um poço, uma cisterna em nossos termos. Ali em Betesda, as coisas aconteciam quando, diz a palavra, um anjo vinha agitar as suas águas. Quer dizer, não havia um fluir de vida, não havia um movimento do Espírito, havia apenas misericórdia. Quantas vezes nós clamamos a Deus, Senhor, misericórdia? A gente não merece, a gente sabe que está distante de Deus, mas a gente clama por misericórdia. E Deus, que é um Deus misericordioso, Ele nos atende. Em Betesda, tudo dependia de misericórdia. Tudo dependia da presença de um anjo que Deus mandava para agitar as águas e atender às necessidades daqueles sofredores, daquelas pessoas que estavam ali anos, daqueles que esperavam, que ficavam numa expectativa, num anseio, num desejo, numa ânsia de conseguir minimizar a sua dor, o seu sofrimento. Irmãos, a igreja não pode ser tanque de Betesda. Diga comigo, a igreja não pode ser tanque de Betesda. Infelizmente, muitas igrejas são como tanque de Betesda. Por essa razão que de início eu fiz uma colocação, talvez isso não se aplique a você, talvez a igreja de São Paulo, não a igreja de Botafogo. No tanque de Betesda, as coisas aconteciam não com aquela sequência. Há certas igrejas que só experimentam um movimento do Espírito quando vem um anjo agitar as suas águas, quando vem um pastor, quando vem um evangelista, quando vem um missionário, quando traz novidades, a igreja fica agitada, a igreja começa a se movimentar e nós fazemos promessas, fazemos votos de mudar de vida, de reconstruir a porta, enfim, as águas ficam agitadas e até milagres acontecem. O pastor, o anjo vai embora e as águas voltam ao seu normal. E outra vez, os alpendres ficam cheios de pessoas esperando que um anjo venha com uma dose de misericórdia de Deus para agitar as suas águas. Esta não é a vontade de Deus para a sua igreja. João capítulo 7, versículo 37 diz que aqueles que confiarem em Jesus, estas pessoas vão ter dentro do peito o quê? Um rio de águas vivas. Rio não tem águas paradas. Rios, eles correm, eles levam, eles fluem. O Senhor espera que nós sejamos como um rio de águas vivas. Deus não quer que milagres aconteçam na sua igreja, apenas um milagre aqui, passa-se meses, depois vem uma irmã dar um testemunho que Deus curou. Não,
para nós dobrarmos as forças do mal, dominarmos as forças satânicas, destruirmos este dragão, vencermos esta cidade do Rio de Janeiro que está sendo dominada por espíritos tremendos. A igreja do Senhor precisa ter o Espírito Santo agindo constantemente. Constantemente, irmãos. Aleluia! Se é para bater palmas, vamos bater para que o diabo nos ouça. Aleluia! Tanque de Betesda, não! Deus não quer que nós tenhamos águas estagnadas. Eu não vim aqui, vou dizer isto, para agitar águas. Eu vim aqui para beber de uma água que flui, aleluia, desse santuário. Eu vim aqui para ser edificado, para ser abençoado. Eu não sou anjo agitador de águas. Espero que você também não seja. Deus quer que a igreja dele seja um tanque de Siloé. Abra em João capítulo 9, um pouquinho, fica logo após capítulo 5, 6 e 7, e também o 8. Você depois pode fazer a leitura também, mas eu quero ler de modo muito especial os versículos 6 e 7. Dito isto, uma outra cura operada pelo Senhor, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Você pode dizer aleluia. No tanque de Betesda, um anjo vinha agitar as águas. No tanque de Siloé não havia nem um anjo. As águas de Betesda eram águas paradas, era um tanque. As águas de Siloé eram águas correntes. Eram águas que fluíam. Por quê? Porque Siloé era alimentado, o tanque de Siloé era alimentado por uma fonte que estava fora da cidade, não estava dentro da cidade, ficava num local chamado Gion. E antigamente, antes do rei Ezequias fazer uma construção nova, as águas chegavam desta fonte de Gion ao tanque de Siloé superficialmente, quer dizer, eram canais abertos no nível do chão, trazendo água como um pequeno riacho para dentro da cidade. Mas essa cidade corria, a cidade de Jerusalém corria um risco muito grande, porque na época de guerras, isto era comum, os inimigos, os adversários, não precisavam de pular os muros da cidade, não precisavam enfrentar os habitantes através das portas, não, eles entravam pelos canais que estavam, que levavam as águas para dentro da cidade. E você encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 20, a descrição de que Ezequias mandou construir um aqueduto profundo. Ele fez tubulações e mudou o sistema, exatamente para evitar o ataque dos adversários. E as águas começaram então a chegar ao tanque de Siloé, não pela superfície, mas por aquedutos, por tubulações que corriam pelo chão adentro e chegavam até o tanque. E veja a importância disso no contexto nosso. Muitas vezes nós temos uma experiência com Deus superficial. O Espírito Santo vem, despeja a água da vida no nosso coração, mas nós não cuidamos para que esta experiência seja uma experiência profunda. E o que acontece? Nós abrimos brechas e através deste canal
os adversários, os inimigos acabam chegando, acabam nos destruindo, acabam nos enfraquecendo, acabam derrubando a porta da salvação. Então é preciso que nós, para nos tornarmos um tanque de Siloé, que nós também tenhamos uma experiência profunda com o Espírito Santo. Que nós dediquemos tempo para que Ele possa nos falar. Para que nós tenhamos condições de dizer: Espírito Santo, como disse Jesus, quem pesca na margem só pesca peixes pequenos. Ele disse: vocês devem ir ao largo, lançar as suas redes lá no fundo. Deus quer que nós tenhamos uma experiência profunda com Ele, que nós levantemos com Ele, caminhemos com Ele, durmamos com Ele, respiremos o ar do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Irmãos, a igreja muitas vezes sofre tremendamente por causa da sua experiência superficial. Nós acreditamos, não basta ter Jesus e pronto. Não basta ter Jesus e pronto. É preciso que o canal que traz a água do Espírito esteja enterrado dentro de nós. Você pode dizer amém? Para que o adversário não encontre buracos, brechas. A palavra de Deus diz que nós não devemos dar margem, nós não devemos desconhecer os desígnios de Satanás, não devemos dar abertura para ele, porque do contrário, ele entra e ele polui a água que está dentro de você. Recordando, veja, Betesda era um lugar em que as pessoas dependiam de uma lenda. Já Siloé era um lugar onde o que prevalecia era uma experiência real, uma experiência divina. Você notou o texto que nós lemos aqui? Jesus cuspiu na terra, fez um barro, fez um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse ao cego: vai, lava-te no tanque de Betesda. Hein? O tanque de Siloé. Estavam na mesma região, na mesma cidade. Por que Jesus não disse: vai e lava-te no tanque de Betesda? Por quê? Tanque de Siloé. Você já lavou o seu rosto? Talvez você não seja do meu tempo. Eu não sou tão velho assim, mas você já lavou o rosto numa bacia? Já? Saboou o rosto bem? Você joga água no rosto. Depois da primeira lavagem, o que acontece com a água da bacia? Fica cheia de sabão. E muitas vezes você tem que fazer assim, tirar o sabão para pegar um pouquinho de água limpa, porque senão os seus olhos vão arder. Jesus não mandou aquele cego no tanque de Betesda exatamente por isso, porque ele estava com lodo nos olhos. Se ele chegasse no tanque de Betesda e começasse a lavar, ia possivelmente sujar todo o rosto, aquele barro ia fazer, eu não sei quanta lama Jesus colocou. Mas Jesus estava querendo, e eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está ainda querendo nos dar uma lição. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Porque quando você lava o rosto nas águas de um rio, cada vez que você pega a água, você pega uma água límpida. Quando você tem uma experiência com Deus, cada vez que você toma uma bênção, uma promessa dele, sempre vem uma promessa nova, sempre vem uma promessa renovada. O Espírito Santo não tem óleo rançoso. O óleo do Espírito é sempre óleo novo. Irmãos, nós temos que cuidar para que a fonte do nosso coração seja como a fonte de Siloé. Porque quando Jesus mandar pessoas cegas, doentes, fracas, pessoas envolvidas por este submundo espiritual que existe do lado de fora, quando o Senhor Jesus mandar estas pessoas para a sua igreja, é preciso que a igreja seja uma fonte a correr.
Senão, cada pessoa que chegar e lavar vai poluir, vai estragar, vai sujar mais o que está aqui dentro. Não, nós temos que ser como um rio de Deus. Cada pessoa que chega vai lavar o seu rosto e vai ficar enxergando e vai ficar limpa, e esta água suja vai embora para o mar, para onde o Senhor manda todos os nossos pecados, diz a palavra. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É preciso que as pessoas que chegam a nós encontrem esse fluir do Espírito. E eu digo mais, a igreja, ao ser tanque de Siloé, ela toma uma característica muito grande. Jesus manda a igreja e ela se torna um instrumento de revelação, porque foi o tanque de Siloé que limpou os olhos daquele cego, que tirou o barro, e a igreja tem esta missão de tirar a sujeira da vida de pessoas. Quando as pessoas chegam a nós, é preciso que elas encontrem esta comunidade, este povo preparado para limpar os seus olhos, abrir os seus ouvidos, abrir a sua boca, tocar no seu coração. Como eu disse na inauguração, na sexta-feira lá em Piedade, Deus promete fazer coisas novas. Eis que faço coisa nova no vosso meio. Não percebeis? Deus é um Deus de operar coisas novas no nosso meio. E eu espero que quando o Senhor Jesus disser, vai na nova vida e lava-te, a pessoa possa voltar e dizer, eu fui na nova vida, lavei-me e estou salvo, estou curado, estou liberto, estou completamente cheio da graça do Senhor. Aleluia! Amém! Que todas as nossas igrejas experimentem este fluir do Espírito Santo. Que todas as nossas igrejas sejam um rio a correr. Que não haja sujeira no nosso meio. Mas para isso, amados, e eu estou terminando para nós participarmos da ceia, pelo menos 4 coisas nós precisamos de cuidar com muito zelo. A primeira delas está dentro deste contexto que eu acabei de falar. É preciso que nós valorizemos a nossa salvação. É preciso que você dê valor ao sacrifício que o Senhor Jesus fez por você. Você não pode menosprezar, você não pode deixar que esta porta caia. Você tem que mantê-la de pé. Você tem que estar disposto e disposta a ser tosquiado, tosquiada, a entregar tudo que você tem a Deus, a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, como nos disse o Senhor Jesus, a colocar como prioridade máxima da sua vida o servir ao Senhor. Quando a igreja agir assim, o diabo não vai trabalhar como está trabalhando. Ele não vai fazer o que está fazendo até na vida. Pastor Walter acabou de orar aqui por um espírito de pobreza e de miséria. Isso não pode existir no nosso meio, irmãos. Nós servimos um Deus de abundância, um Deus de poder, um Deus que tem rios e mais rios para fluir através das nossas vidas. Então nós temos que pensar na nossa salvação. Em segundo lugar, eu diria, nós temos que criar uma comunhão muito íntima, muito profunda com Deus. As águas do Espírito não podem passar pela superfície da nossa vida. Você não pode permitir que esta experiência seja simplesmente uma experiência de momento de entusiasmo. Não! Você tem que se aprofundar, você tem que pagar o preço em oração, em estudo da palavra de Deus, em submissão à liderança da igreja. Você tem que deixar que o Espírito Santo trabalhe lá no fundo do seu coração, para que quando o adversário se aproximar, ele não encontre brechas. Jesus disse a Pedro, Pedro, eu orei por ti, porque o diabo está colocando você numa peneira. E Pedro, com aquela prepotência normal, disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a morte. Ele não sabia que havia brechas na sua vida. É preciso que nós
criemos um aqueduto bem profundo, que o diabo chegue e procure, onde é que está uma brecha, onde é que está uma brecha, onde é... não encontro, esta vida está toda ela protegida. Aí você vai dizer, porque maior é aquele que está em mim, aleluia, do que aquele que está neste mundo, muito maior, louvado seja Deus. Eu diria uma terceira coisa, é preciso que nós mantenhamos o fluir do Espírito Santo através de uma unção renovada. A unção de hoje não vai servir para hoje à noite. A unção de hoje à noite não vai servir para a semana que vem. Nós não temos que ser saudosistas e de ficar pensando, oh, que maravilha que foi domingo passado. Não, a unção do Espírito, ela é renovada constantemente na nossa vida. Se você deixa um pouco de óleo num pires, numa vasilha, você vai daqui a pouco ter um óleo rançoso, um óleo que cheira mal, ou ele vai desaparecer pela evaporação. Não. O Espírito Santo tem que estar renovando as nossas vidas, porque, irmãos, a igreja tem esse desafio. Pessoas estão chegando carentes, necessitadas, fracas, débeis, anêmicas. Há uma confusão tremenda do lado de fora e a igreja precisa estar preparada para atender a estas necessidades. Uma outra coisa que eu quero dizer: o tanque de Siloé não é um tanque de concorrência. Qualquer pessoa pode chegar e encontrar o seu espaço no tanque de Siloé. O tanque de Betesda não. No tanque de Betesda havia concorrência. Um homem que sofria 38 anos dizia ao Senhor Jesus: Senhor, quando a água é agitada, eu tento chegar, mas passa outro na minha frente. E eu estou há 38 anos aqui esperando um milagre. Eu não consigo chegar. Não pode haver concorrência entre nós. Nós somos tanque de Siloé. Qualquer pessoa pode chegar e pode lavar o seu rosto. Qualquer pessoa pode chegar e receber a unção do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode chegar e dizer: eu fui e agora eu sou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa limpa. Nós temos que adotar o princípio de João Batista para podermos envergonhar o mundo. Aqui não precisa de haver CPIs. Aqui nós temos que considerar o outro sempre maior que nós. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Esse é o princípio de crescimento. É o princípio de bênçãos. É o princípio que estabelece o fluir de Deus, do Espírito. É o princípio que mostra que uma igreja, sendo o que Deus desenhou para ela, pode ser uma igreja aberta, conforme disse alguém, igreja de portas abertas. Que não falte unção neste lugar. Que você seja não um anjo para agitar águas e esperar misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor, elas são renovadas, diz a palavra, a cada momento. A sua fidelidade a cada manhã. Cada pessoa que entrar aqui vai contar com a misericórdia de Deus, vai contar com a graça do Senhor, mas vai contar também com uma igreja que não é estagnada, que não tem águas paradas e que não depende de anjos para fazer com que ela se movimente. Eu volto a insistir, eu venho e outros pastores devem ter passado por aqui, mas para ser abençoado pela inspiração, pelos louvores, pela presença do Espírito Santo, que a gente pode até tocar neste lugar, porque Deus está aqui. Mais do que uma frase musical que nós cantamos, a gente percebe que este chão está começando a esquentar pela presença do Espírito Santo que está no nosso meio nesta manhã. Eu venho para ser edificado, para ser abençoado, aleluia, não para agitar águas. Eu venho para lavar a minha vida nesta presença inspiradora do nosso Deus, aleluia. Que o Senhor faça deste lugar um tanque de Siloé, e que você tenha guardado pelo menos estes 4 pontos importantes, para que nós sejamos pessoas úteis nas mãos do Senhor. Amém, meus amados?
Vamos curvar um instante as nossas cabeças, por favor. Pai querido, no nome de Jesus, esta foi a palavra que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos deu. Eu tenho a certeza de que ela vai produzir resultados na vida de muitas pessoas. E para isso eu quero colaborar, eu quero orar. Se há pessoas entre nós, Pai, que estão sentindo que a salvação ficou num passado, já não pensam mais neste doar de Jesus, porque nós vamos celebrar uma ceia agora, que representa a doação de Cristo. É um momento muito próprio para nós pensarmos: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação, cantou o salmista, porque ele havia deixado escapar aquela alegria. E ele orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Começa, Senhor, nesta manhã algo novo, uma experiência mais profunda no coração destas pessoas, desses irmãos e irmãs. E se você diz: pastor, ore por mim, eu quero ter esta experiência, eu quero ser um tanque de Siloé, eu não quero ter águas paradas na minha família. Você pode ser um tanque de Siloé na sua casa. A sua casa não precisa ser um tanque de Betesda, esperando misericórdia de Deus para salvar o seu esposo, para libertar o seu filho, para curar a sua esposa, para melhorar a parte material. A sua casa pode ser um tanque de Siloé, um rio fluindo, águas passando, levando para longe as tristezas, as amarguras, os dramas. Deus pode fazer da sua casa, Deus pode fazer do seu trabalho, Deus pode fazer da sua vida um tanque de Siloé. E se você diz: pastor, ore, eu quero, antes de nós celebrarmos esta vitória de Cristo, estender esta oração em seu favor. Fique de pé se você precisa desta intercessão. Aleluia. A minha oração é que todos nós sejamos um tanque de Siloé. E você neste momento pode pedir a Deus em favor da sua casa, ou enfim, do espaço que você está sentindo estagnado. Quem sabe há áreas na sua vida em que nada acontece, e você fica clamando por misericórdia de Deus. Você não precisa de fazer isto. A misericórdia do Senhor dura para sempre, e ela está aqui nesta manhã. Deus não quer que você dependa de anjos. Deus quer colocar dentro de você uma fonte inesgotável. Coloque a sua mão no coração. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, oh, eu sinto um fluir do Teu Espírito nesta hora. Anda lavaricas, o Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu bendigo o Teu nome, Senhor, porque Tu estás nesta manhã, ó Deus, aprofundando este canal. Tu estás colocando, Senhor, em cada vida, ó Pai, um óleo novo. Tu estás, Pai, renovando o interior, reconstruindo, Pai, as portas que foram derribadas. Meu Pai, no nome de Jesus, que estes Teus filhos e filhas levem para suas casas uma unção nova nesta manhã. Que ao pisarem, Senhor, com a planta dos pés em casa, levem um poder novo, Pai. Levem o fluir do Teu Espírito. Meu Pai, no nome de Jesus. Muitas pessoas estão de pé. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, aprofunde esta oração. Aprofunde. E que estas vidas sejam instrumentos, meu Pai. Não anjos, mas fontes a jorrar.
para que os pecadores, os aleijados, os cegos, os mancos, entrem neste lugar e recebam, Senhor amado, aleluia, a cura através da instrumentalidade da Tua igreja. Nós oramos e entregamos todos em Tuas mãos. Há pessoas aqui aflitas na área de trabalho, parece que nada acontece. Pai, toca nesta pessoa, aonde quer que ela se encontre neste santuário, toque, abra a fonte de vida, Senhor, nesta manhã, e que haja um fluir de graça, aleluia. Coloca um sorriso no rosto agora, Pai, uma paz no coração, uma certeza na nossa alma, aleluia. Oh Pai, eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus.